Ó, rapaz, rapaga. Pessoal, e que o PCI veio, né, positivo dentro do esperado, né? Mas aparentemente a sede por realização de lucros foi maior, né? A sede de realização de lucros no mercado, eu diria que até mais no tradicional, de uma certa forma, foi maior e puxou tudo para baixo, não teve jeito, né? Pessoal realizando lucros, o Bitcoin acabou indo para baixo e estamos amargando uma queda das mais bravas possíveis, né? Isso desde sexta-feira, mesmo com o PCI dando pump, eu acho que aquele restinho de instituição que estava segurando o BTC ali nos finalmente, né? Primeiro pump que deu, levantou aí 2 ou 3%, coisa do tipo, falou: quer saber? Agora lima tudo e vamos simplesmente para cima, né? Vamos para cima assim, fazer o lucro e derreter tudo depois. O mercado caiu, o mercado foi com tudo para baixo. E aí, a gente vai ver o que está acontecendo até mais graficamente do que, né, em termos de macroeconomia, porque talvez só os gráficos expliquem o que está acontecendo, né? Gráfico, até mais a parte técnica, né? Sentimento também. Depois a vinheta vai. Antes de qualquer coisa, pedindo para você dar o like nesse vídeo se ainda não deu like, se inscreva no canal se não está inscrito e verifique as notificações caso você não tenha verificado ainda. Também peço para que você cogite fazer parte do nosso grupo free. Link está aqui embaixo na descrição / legenda deste vídeo. Né? E caso você siga a gente apenas pelo YouTube ou TikTok ou Instagram, recomendo que você siga pelas demais redes sociais, ou YouTube, ou Instagram, ou TikTok, tá bom? A gente tá em todas, beleza? Vou ver se coloco o link de todas aqui na descrição / legenda desse vídeo. E também cogite fazer parte do nosso grupo VIP. Como é que a gente faz parte do grupo VIP? Chama a gente no Telegram, tá? Só procurar pela gente no Telegram que aí você consegue nosso contato. Beleza? Tem mais recado? Não. Sem recados. Galera, PCI veio dentro do esperado, a gente vai ver. Não foi o suficiente para sustentar uma alta muito relevante, tá? E eu confesso que procurei bem. Tanto que eu nem gravei vídeo ontem, sexta, né? Porque eu fiquei pesquisando algum motivo que teria jogado o mercado aí para baixo. Não encontrei foi nada, cara, porque realmente complicado, né? Muito estranho o que aconteceu. Pesquisei e não encontrei. Complicado, bem complicado. Mercado deu um pumpzinho bem levinho, aparentemente isso levou algumas instituições a realizarem o lucro e fez com que o mercado derretesse, tá? Eu acho que a única coisa que me leva a crer o que pode ter acontecido é o sentimento do mercado, que a gente vai estudar ele com certeza hoje, talvez seja o principal ponto, talvez. E é isso, cara. A gente vai ver o resto depois, né? Mas assim, não adianta. Imagens valem muito mais do que milhões de palavras, então não adianta ficar aqui falando com vocês e a gente não chega a lugar nenhum. Vamos pro vídeo, vamos pra parte gráfica mesmo que tá pegando aqui, né? Então, cena principal aqui, ó, a gente já falou, né, sobre o PIB e tudo mais, né? E agora a gente vai ver sobre PCI, beleza? PCI, estimado do PCI, núcleo de índice de preços, núcleo mensal de índice de preços. Estimado era 2.9, veio 2.9. Estimado era 0.3, veio 0.3. Dentro do estimado, veio dentro do estimado. Isso aqui abre, somado com Jackson Hole e tudo mais, cara, certamente abre muito. E quando eu digo muito, é muito espaço para que o Federal Reserve corte, sim, 25 base points, pelo menos, da taxa de juros no próximo dia aí
16/17, que eu acredito que vai ser mais 17 mesmo, de setembro, que vai ser na quarta-feira, na verdade aqui 3 quarta-feiras, é isso? Vamos ver? Daqui 3 quarta-feiras, não dá para abrir aqui, mas sim, vai ser daqui 3 quarta-feiras. Então, o que pode ter feito essa queda toda do Bitcoin, já que nós temos um ponto muito, muito positivo, cara, perto do que a gente vinha tendo até então. O que pode ter acontecido? Pode ter acontecido que o mercado simplesmente realizou lucro. Eu não vejo outra explicação minimamente lógico-racional para isso. Não vejo, tá? Vamos ver então o gráfico, porque é só o gráfico que explica o que está pegando agora. Pelo menos por enquanto. Pode ser que a gente tenha mais detalhes logo mais, tá? Então, ó, o mercado tinha dado um pump, isso no S&P, né? Eu vou apagar essa FIBO aqui porque a gente consegue atualizar, então beleza. Tinha dado um pump, rompeu o LTB, tentou retestar, não chegou até lá porque segurou na EMA 200 períodos e deu um pump, tá? Corrigiu, agora tá perdendo a EMA 200 períodos, beleza? E tá ficando para trás essa LTB aqui que ela conseguiu superar. Entendeu? Tá ficando para trás. Beleza? Aqui não faz sentido considerar uma EMA assim, né? Não faria sentido, tá mais para resistência até. E o que a gente tá vendo agora, tá? O que a gente tá vendo agora é o seguinte. É um mercado corrigindo, segurando em nível de FIBO de 0,382. Os da S&P, relembro, não estamos falando ainda do Bitcoin, estamos falando do principal índice da economia global que, obviamente, influencia o Bitcoin. Deixa eu puxar um pouco mais para cá, dar um zoom para vocês verem melhor, tá? Então, assim, nós estamos falando de um índice que ele corrigiu 0,382%, até porque ele está em máxima histórica, né? Ele deu um pump, subiu pra caramba, ó, aqui em questão de 1 hora, cara, ele subiu 1,18%, que para um índice do nível do S&P é muita coisa. Não é pouca coisa, não é muita coisa, tá? Então é normal sim a gente fazer uma correção depois de uma alta estratosférica dessa, né? A questão aqui é que ele corrigiu por enquanto até o 0,382. Acredito eu que ele deve, por pressão vendedora, corrigir até 0,5, lá em 6.441, quiçá 0,6, né? 6.423. Pode acabar chegando em algum lugar aí desse tipo. Pode acabar chegando, não tô dizendo que ele vai chegar, tá bom? Então, assim, qualquer correção que o S&P faça até esta faixa aqui é uma correção padrão de mercado. Tá? Não é nada demais, nada que vá fugir do que a gente já está acostumado, tá? Qualquer correção que ele faça até aqui é uma correção padrão de mercado, tá bom? Se segurar nessa região, perfeito, maravilhoso, tá? Perfeito, maravilhoso. Fechou? E eu ainda continuo acreditando que nós devemos alcançar 6.600 pontos mais ou menos aí, tá? O que deve sim influenciar o Bitcoin. Porém, o Bitcoin está totalmente invertido com relação ao S&P neste momento. Porque se a gente pegar o gráfico do Bitcoin para curto prazo, ele está fazendo totalmente o oposto, né? Enquanto o S&P está em um possível pivô de alta, o Bitcoin está num pivô de baixa, isso sim, né? Porque o Bitcoin está vindo para baixo, tá vendo? Isso daqui, de uma certa forma, ele fez uma correção, tentou retornar, não conseguiu, foi para baixo, né? Foi com tudo para baixo. Então, o que eu vejo aqui, isso daqui já era, tá? A gente perdeu esse pivô aqui.
ele não conseguiu segurar nessa retração, que foi muito ruim. E o fato dele não conseguir ter segurado nessa retração e perdido o fundo em 108.650 já fez com que ele buscasse 1.2 em 107.340. E caso ele não consiga se recuperar e superar esse ponto de controle aqui do VPVR, né, em 110 mil, a gente vai ver muito em breve o Bitcoin vindo pegar 106.657, para não dizer ainda que ele vem na faixa de 105.675 dólares, tá? Então, sim, não é um absurdo achar que o Bitcoin vem corrigir mais. Ó, o 108.052 que a gente já tinha de alvo, caso, né, eu tinha comentado isso daí, caso ele perder 111.610, essa faixa aqui era muito provável que ele viesse pegar. Tá bom? Pegou. E agora, ele tá vindo pegar patamares cada vez menores, tá? Então ele não pode perder aqui 107.340, porque se perder tem grande chance de vir pegar essa faixa de 106 mil dólares, tá? 105.500, por aí vai. Então vamos tomar cuidado, tá, galera? Porque tomar cuidado sim, né? Claro, não tem muito que a gente possa fazer, né? Não tem cautelas. A cautela que a gente pode fazer é botar stop, evitar comprar por antecipação. A não ser que você faça DCA, beleza. Se tem uma graninha aí, quer comprar, fala, pô, vou comprar agora, depois se cair mais eu compro mais embaixo. Beleza, aí tudo bem, faz todo sentido do mundo, tá? Mas, assim, evita, se você tá querendo entrar pesado no Bitcoin, com todo o capital que você tem, ou sei lá, com mais do que 20% do capital que você tem, eu diria que até mais do que 10% do capital que você tem nesse momento, eu não arriscaria entrar agora nem a pau, tá? Até porque a gente vai mostrar um dado muito alarmante aqui, um dado de sentimento muito alarmante, tá? Então, assim, muito cuidado, muita cautela, tá bom? Muita cautela mesmo, beleza? Vamos ficar esperto aqui, tá? A gente tá brigando nessa Triple EMA de 610 períodos no momento, por enquanto tá exatamente em cima delas, conseguir romper para valer, a gente briga na EMA de 200 períodos, tá? Bitcoin numa situação muito complicada que no curto prazo a gente só ganha uma sustentação minimamente interessante acima aí de 111.700 dólares, tá? Acima disso a coisa fica interessante. Enquanto não tiver acima de 111.700, esquece, tá? Fica realmente numa situação bem perigosa aí, até para investimentos, tá? Então, o mínimo que a gente pode esperar do Bitcoin é uma reação a ponto de fazer topos crescentes, tá? Então, ó, algo assim. Voltar para a tendência de alta. Quanto antes. Tá bom? Ele tem que fazer algo assim o quanto antes. Enquanto ele não fez isso daqui, ele segue em uma tendência de baixa no curto prazo, tá? Que pode levar para os 105, 106 mil dólares. Beleza? Muito abaixo disso, vamos ver no gráfico diário agora, porque é o gráfico diário que vai nos mostrar aí, de repente, caminhos mais abaixo mesmo, né? Então é o seguinte, o gráfico diário, cara, ele perdeu o que antes poderia ser um suporte, já que antes foi um topo, né? Foi um topo anterior, tá? E, cara, uma próxima região de suporte que a gente pode ter no Bitcoin seria aqui. Seria aqui. Em 100 mil dólares. Então, sim, ele pode cair mais, sim, tá? Se ele perder aqui essa faixa de 105 mil, pode acabar vindo para 100 mil, tá? Em 105 mil é interessante, a gente tem aí a EMA 200 períodos, tá? Isso no gráfico diário, que deve sim segurar o ativo aqui, tá? Difícil perder a EMA 200 períodos, tá? Muito difícil. Beleza? Acho que já caiu muito. A gente tem um indicativo lá no indicador, né? Nesse sentimento que nos dá uma probabilidade muito grande de a gente continuar subindo, na verdade.
Mas eu acredito que se ele perder, né, essa M200, por mais que indique que a probabilidade de continuar subindo de acabar logo esta queda, a probabilidade é até maior do que de continuar a queda, né? Ele pode muito bem vir buscar 100 mil dólares sim, tá? Pode muito bem vir buscar. Então, muita atenção aqui. Bom, sentimento, né? Já que a gente tá falando de sentimento, para mim é o mais interessante aqui até o momento, ó. Desde que a gente começou essas quedas no Bitcoin, né? Desde que a gente começou essas quedas mais expressivas, tá? A gente tem algo positivo nisso. O Open Interest não demonstrou interesse, né? O que significa? Significa que a gente caiu sem com que instituições abrissem contratos de short, né? De posições vendidas, ou seja, as instituições que são quem controlam o mercado, né, por assim dizer, não abriram posições vendidas em Bitcoin junto com a queda, ou seja, não há interesse institucional que estas quedas continuem, tá bom? Que nem aqui, ó, tivemos aqui esta mega queda, mas sem o interesse na continuação dessa queda, ou seja, a gente não viu um aumento no interesse no Open Interest, a gente viu ou uma manutenção no Open Interest ou uma queda de Open Interest, tá? Nenhuma alta, nenhuma baixa, tá? Manteve na mesma, beleza? No mais, mercado com poucas liquidações, até porque o mercado anda parado, né? Ultimamente, o mercado anda sem interesse de instituição, tá? O mercado anda sem interesse institucional, então tanto faz, né? Pouca liquidação no mercado. E o funding rate está bem baixo, o que é muito bom, né? Fazia tempo que o mercado estava com funding rate alto, lá no 0,01, e isso não é interessante. Quando o mercado está no 0,01 de taxa de financiamento, a tendência é que com o tempo isso caia realmente, né? E aí o mercado precisa cair para dar uma balanceada nas coisas. Realmente está baixo. CVD também corrigindo pra caramba, atingindo mínimas históricas aqui praticamente, o que é excelente. O problema aqui acaba sendo, sem dúvida nenhuma, um long short ratio. Esse tá alto pra caramba, né? Tá basicamente 2,28, ou seja, para cada short que as pessoas estão abrindo, temos 2,28 longs. É muito long sendo aberto. É muito long sendo aberto, que é péssimo pro mercado, tá? Por quê? Muita sardinha tentando adivinhar fundo de mercado. Isso daí não termina bem, pessoal. Não termina bem. É necessário que as sardinhas parem de tentar adivinhar fundo e comecem o quê? A buscar uma racionalidade para que as baleias não achem probabilidade de gerar mais lucro vendendo. Tá? Então as baleias precisam entender que acabou a liquidez para mandar o mercado para baixo e agora elas precisam mandar o mercado para cima. Para acabar a liquidez para mandar o mercado para baixo, é só as sardinhas pararem de comprar o mercado enquanto ele cai. Que não é o que está acontecendo, muito pelo contrário, as sardinhas estão cada vez mais comprando o mercado. Então isso é muito, muito ruim mesmo, tá? Enquanto tiver sardinha comprando o mercado, a tendência é que realmente a gente veja esta queda aqui. Lamentavelmente. Beleza? Ó. Trading Light. Trading Light, nós temos uma ordem de venda gigantesca do Bitcoin em 111.360 e outra em 111.420. Pode acabar vindo do mercado movimentar para cá. Tá? Seria uma alta até 111.420, 111.460. Porém, se isso acontecer, a tendência é que depois ele segure aqui desabe para essa região aqui de 106 mil, coisa do tipo, tá? E também ordens gigantescas, justamente 108 mil e 106, 107 mil, tá? Então, como eu disse, é uma probabilidade muito grande a gente vir buscar 106 mil justamente para gerar liquidez e mandar o mercado para cima. Temos bastante ordem de compra aqui, então pode acabar acontecendo no mercado vir buscar essas ordens de compra, gera liquidez para subir aí cada vez mais. Beleza? Então isso pode acontecer, sim, senhor, tá bom? Ele vir fazer algo desse tipo aqui assim, ó.
vem para cá, pega e tenta romper aqui, tá? Então acho que é um caminho que pode acabar acontecendo. Agora, pode acabar fazendo um caminho ruim também, tá? Que é vir aqui, sofrer resistência. Opa. E é isso aí. Beleza? Crypto Fear and Greed Index, mercado com medo neste momento, né? Mas é um medo contido, né? Um medo contido, né? Eu preferia que o mercado estivesse em extremo medo, porque aí sim eu ficaria confiante de que a tendência é acabar logo esta micro tendência de baixa. Com o mercado apenas em medo, que já tem um bom tempo, né, que ele entrava em tendência de medo, né? Mas como ele entrou no medo, né? Eu acredito que ele pode corrigir um pouco mais, sim. Tá? Acredito que ele pode corrigir um pouco mais, sim. Sem dúvida alguma. Tá? Não muito mais, mas um pouco mais ele pode. Beleza? Vamos ficar atento aí, vamos ficar de olho, porque teremos novidades ainda, tá? Pode sim corrigir um pouco mais. E para mim faria até mais sentido. Faria muito sentido o mercado corrigir para 105, 106 mil, né? Acho que seria uma boa até. Faz sentido. Ethereum, cara, como eu disse, né, no último vídeo, nós estávamos aqui numa divergência bearish, né, fazendo topos crescentes no price action, enquanto que o o IFR fazendo os topos decrescentes, né, e aí a gente começou uma queda que não tá parando, né, e essa queda pode muito bem vir buscar essa EMA de 34 períodos, né, em 4.189, mas para mim o mais provável é que ele acabe vindo buscar ainda uma vez mais os 4 mil dólares, né? É basicamente um suporte psicológico dos 4 mil. E seria bom o teste nos 4 mil, né? Seria bom dar uma chacoalhadinha no mercado, limpar um pouco desse dinheiro eufórico que entrou aí no mercado recentemente, tá? Então Ethereum basicamente fazendo isso, XRP corrigindo também. E para mim, já que perdeu basicamente todas as principais médias, duvido nada a XRP vir buscar EMA de 200 períodos lá em 2,51, né? 2 dólares e 51 centavos. É algo bem provável, tá? A gente vê uma correção dessas na XRP. Infelizmente a XRP não conseguiu romper o LTB aqui, tá? Até achei que fosse romper, não conseguiu, infelizmente. Deve vir buscar 2,50. Solana quase, né? Raspou no primeiro alvo de 219 dólares, não conseguiu. Deve vir buscar aqui a EMA de 34 períodos em 180 dólares aproximadamente, tá? Mas tá bem, tá bem. Solana tá legal, tá acima das médias móveis principais, deve se manter ali, beleza? Cardano não conseguiu romper LTB, hein? Cardano não conseguiu romper LTB de fato, tá segurando na EMA de 50 períodos, que se perder para mim deve vir buscar a EMA de 200 períodos lá em 0,74 ou 0,75, né? Vamos arredondar um pouquinho para cima em 0,75, beleza? E para fechar, dominância do Bitcoin, que para mim, cara, é inevitável, do jeito que ela tá, é inevitável que ela corrija para 57 e 30%, beleza? Depois disso não deve cair muito mais não, tá? Já corrigiu muito, o que poria um pouco esse ponto, né? Nesta micro alt season que a gente teve, e talvez aí a gente só veja criptomoedas como Ethereum e XRP performando relativamente bem, beleza? Então é isto, sem grandes novidades aí. Além disso, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós. Amanhã a gente vem, comenta o calendário econômico da próxima semana e dá uma nova estudada aí no mercado. Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais, fui.